Fala, Master de Cana, como é que vocês estão do outro lado? Estão? Pra quem tá vindo nesse canal pela primeira vez e não me conhece, prazer, eu sou Lucas Guimarães, marqueteiro, empresário e principalmente apaixonado pelo nosso galão da massa. Eu sei, esse vídeo ele tá sendo gravado usando um microfone com um áudio bem diferente do que a gente tá fazendo dos outros, a imagem também deu uma melhoradinha. É porque a gente está testando coisas novas para serem aplicadas no final da temporada. Então, atenção, esse vídeo também está indo ao ar. Melhor dizendo, esse vídeo foi gravado antes dos acontecimentos com o jogo entre Galo e Botafogo pelo Brasileirão. Então, tudo que a gente vai ver agora é o seguinte, baseado, não na minha opinião, mas na opinião do canal Futebol Máximo. É que nem você leu aí, eu quero entender como que o Galo conseguiu chegar na final da Libertadores? Vamos analisar. Será que o Milito foi um professor pardal ou não? Para isso, eu quero que você se inscreva nesse canal. Os créditos do vídeo que eu utilizei para reagir está na descrição. E, pelo amor de Deus, se inscreve. Porque com a sua inscrição, a gente pode melhorar cada vez mais a qualidade dos conteúdos apresentados para você assistir, viu? Então vamos embora! Foram muito claros desde o início. Sai um jogo que dependia muito das transições com o Filipão e chega um jogo mais cadenciado, com mais pressão, mais trocas de passes com o Milito. E foi assim desde o primeiro dia. Tudo começou no Mineiro, mas a estreia na Libertadores veio com um 4-1 contra o Caracas fora de casa. E justamente sem o treinador, que estava suspenso por conta de uma expulsão na última edição da Libertadores, quando perdeu justamente para o Fluminense, o campeão. O Milito não estava presencialmente, mas mesmo com muito pouco tempo de trabalho, os padrões estavam ali. A saída de bola num 3+2, em que o Saravia... Vocês lembram disso, cara? É absurdo pensar que o Milito conseguiu fazer o Galo jogar já de bate-pronto, cara. E aí a gente fica pensando nisso, né? E olha como que a zaga mudou drasticamente, né? Porque, vamos ser sinceros, Gemerson, Bruno Fux, Saravia... Atualmente você quer ver essas pessoas jogando no 15 de Piracicaba, não no Galo. Tanto é que ó, o Gemerson foi embora, o Bruno Fux não vai durar muito tempo. O Saravia até jogou bem em alguns jogos, mas ultimamente tá ruim, viu? Que era muito conhecido por ser um lateral de profundidade, de linha de fundo, de cruzamento, passava a fazer parte da linha de zaga. E assim ele passou a se destacar como ele ainda não tinha feito pelo Galo. Na zaga, naquela altura, a gente tá falando do Bruno Fux e do Gemerson, que completavam essa saída de 3 junto do lateral argentino. E um pouco mais na frente, Batalha e Alan Franco eram... Saudades, viu? Saudades de quando o Batalha jogava de volante. Se você não entendeu a minha indignação com os volantes do Galo... Veja o último vídeo, por favor. Deve estar no card aqui em cima, em algum momento aí. Dupla de volantes que ajudavam o time a progredir. Um ponto que ficou claro desde o início, seja contra o Caracas... Pega aí. Ó, eu não tô tendo essa lembrança aqui, mas então, aparentemente, o Batalha fazia segundo volante, não era primeiro não. Pelo menos naquela imagem ali, deu a impressão, né? Vou voltar um pouquinho aqui só pra gente entender, ó. Não dá a impressão de que o Batalha aqui é o segundo volante, não o primeiro? Bugou minha cabeça toda, mas vamos embora que eu tô pausando demais, né? Eram dupla de volantes que ajudavam o time a progredir. Um ponto que ficou claro desde o início, seja contra o Caracas, o Rosário Central ou o Peñarol, é que o Milito iria montar um time simétrico, mas diferente em ambos os lados. Eu te explico. Diferente do que muita gente inventa, o Milito desde o primeiro dia montou o... Cara... Olha que estranho, né? Pensar que nessa época aqui o Galo jogava bem com esse esquema, onde a gente jogava com Igor Gomes de titular, viu? Só para frisar, Igor Gomes de titular. O Alisson tava numa fase boa antes dele machucar, né? E olha que engraçado, o Paulinho fazia uma função de aspas, meio armador. Eu não manjo muito de futebol, não. Só de falar mal dos outros. Então, aparentemente, era minha Madonna. O time dele num 4-2-3-1. Mas por que tanta gente confunde e fala que é um 3-4-3, um 3-5-2? Isso acontece porque o Galo teve a segunda melhor média de posse de bola de toda a Libertadores, com média de 64,4% de posse na competição. Ou seja, era mais normal ver o time na fase ofensiva do que na estrutura padrão. E é justamente ofensivamente, quando o time tem a bola, que ganha esses outros contornos. O lateral direito, o Saravia, naquela altura, o lateral titular, ele baixa para fazer uma saída de 3 com os zagueiros. Enquanto isso, o lateral
lateral esquerdo, Guilherme Arana, subia para ser prática. Pior que é mesmo, né? Isso aqui acontece até hoje. Você já reparou que aqui não seria o Saravia hoje, né? Seria o Lianco. O Arana tem tanta liberdade no lado esquerdo do Galo, e os times já manjaram isso, só pra deixar claro, que o Arana, ele basicamente vira um ponta. Sei, eu exagerei, mas quando o time que tá saindo com a bola, o Arana vai tanto pra frente que em alguns momentos ele se torna um ponta. E isso me preocupa. Eu sei que o Arana não é o ó do Borogodó defendendo a bola, mas, assim, pelo menos pra final da Libertadores, eu queria um Galo mais recuado, que nem o segundo jogo da Libertadores contra o River Plate, um Galo mais reativo. Jogar por uma bola mesmo. Nós não tem um elenco foda, nós não tá na boa fase, vamos jogar por uma bola. Porque aí se for perder, perde 1-0, mas dá pra ganhar jogando por uma bola. Praticamente um ponta por aquele lado. Em compensação, ponta pela esquerda, que naquela estreia, naquela altura, era o Igor Gomes, acabava jogando um pouco mais por dentro para abrir o corredor pro Arana. E pode reparar, durante toda essa passagem do Milito foi isso que aconteceu. O ponta esquerda, seja o Igor Gomes, o Zaratio e depois o Bernard, geralmente são pontas que jogam mais por dentro, mais criativos. Na direita, por outro lado, lembra que o lateral fica um pouco mais por dentro, um pouco mais baixo? Pois é, o ponta pela direita é quem vai jogar mais aberto e vai ter mais essa agressividade pro drible, pro cruzamento. No jogo de estreia, a gente viu o Alisson de titular, mas ao longo de toda a competição, quem ganhou a vaga por ali foi o Gustavo Scarpa, que naquela altura ainda estava recuperando o condicionamento físico. O camisa 10 era o Paulinho, e na frente o 9 era o camisa 7, o Hulk, mas na prática os dois trocavam muito de posição, e o que a gente mais via quando a gente tira o zoom é aquele 3-2-5 padrão do Galo do Milito. O primeiro gol da era Milito na Libertadores, do 4-1 contra o Caracas, foi um gol do Bruno Fux em bola parada, nada que evidencia. Cara, e pensar que naquela época o Bruno Fux jogava bem, né? Nada como um dia após o outro pra gente começar a queimar jogador, né? E também, convenhamos, né? Fase de grupos também do Galo, pelo menos esse jogo. Pegou o time mais fácil possível. Deixou o campo todo aberto pro Bruno Fux. Se ele quisesse ali parar, tomar um café, fazer um arroz com feijão, ainda dava tempo antes de encostar na bola, porque o zagueiro que tava atrás dele fez nada. Muito esses padrões. Mas logo depois dos 19 do primeiro tempo, um lance que marcaria o primeiro semestre do Milito. Saída de 3, como eu já expliquei, o Igor Gomes, que é aquele ponta esquerda jogando por dentro, ele baixa pra lançar o Guilherme Arana na profundidade. Pior que é mesmo. Perceba a diferença de altura. O Arana lá em cima, enquanto o Saravia do outro lado tá fazendo a saída de bola. Bola no fundo e troca de corredor. Constrói de um lado pra concluir do outro. O Arana vira o Alisson encontra o Hulk, que vai perder o gol. Mas eu quero que isso fique na sua cabeça. Construir de um lado pra encontrar o ponta. Cara, você imagina que se nessa época nós tivesse o Daverson, aquele gol tinha sido feito? Cara, é complicado dizer isso, né? Não tô queimando o Hulk nem nada disso não, mas aquele gol ali foi gol feito. E é engraçado, né? Porque esse negócio de cruzar pra trás é uma das jogadas mais manjadas do videogame, quando a gente vai jogar um eFootball, um FIFA da vida. E cara, como é que um jogador consegue perder um lance desse? Eu falo como se eu jogasse muito bem também, né? Do outro lado livre pra concluir. Gol perdido, mas que não ia fazer falta. Depois o Arana e o Paulinho duas vezes iam complementar a goleada daquela noite. Mas guarda bem esse padrão, ele vai ser importante. Segunda rodada e estreia na Libertadores na Arena MRV, Atlético Mineiro e Rosário Central, e duas mudanças que mantêm toda a estrutura. Sai o Alisson e entra o Scarpa de titular, e sai o Igor Gomes e entra o Zaratio, pra ser aquele ponta esquerda que vai jogar por dentro. De resto, tudo muito parecido. E com 39 minutos, a marca registrada do Galo do Milito. Pior que é vai construir pela esquerda, com o Arana, a bola chega no Hulk, e perceba do outro lado, Gustavo Scarpa livre, constrói de um lado e procura o ponta aberto do outro lado para concluir 1-0 Galo. E essa vantagem existe na diagonal, na prática, é muito aquele 4-2-3-1 do Milito se transforma num 3-2-5. E como a maior parte dos times defende numa linha de 4, pensa bem, você vai atacar com 5 contra uma linha de 4, sempre vai sobrar um jogador e geralmente é o ponta do lado oposto. E o Milito orienta muitos jogadores para sempre manterem essa amplitude, guardarem posição dos lados do campo, para quando trocar de corredor, esse ponta ter tempo e espaço para concluir.
No jogo seguinte, contra o Peñarol em casa, mais uma vitória, 3-2 e mais 2 gols com essa marca registrada. No primeiro gol, o time constrói pela esquerda e é o Paulinho quem vai encontrar o Scarpa aberto do outro lado para marcar. E no terceiro, dessa vez, mesma coisa, constrói pela esquerda e o Hulk vai encontrar o Scarpa bem aberto por ali. O passe na diagonal, mano. Tudo fluindo perfeitamente. E com isso, o Milito passa a fazer alguns testes. Já sabendo da saída do Gemerson, que tinha perdido muita moral com a torcida, ele começa a usar o Batalha como zagueiro central. Boa estatura, ótima defesa de área, boa saída de bola e com o Batalha jogando na zaga, o Otávio... Pera aí. Então você tá querendo me dizer que é porque o Gemerson saiu que a gente colocou o Batalha de zagueiro, não de... Pior que eu não tenho o argumento, eu não tenho argumento. Vou dizer o quê? Vou dizer que tá errado? Infelizmente, é o que aconteceu, né? Então, pelo amor de Deus, Vitor, contrata mais um monte de zagueiro se for necessário. Um monte de zagueiro bom. Né? Esses mais ou menos estão trazendo, não, viu? Só pra gente poder voltar o Batalha pra volância, porque, na meu ver, é muito mais difícil achar um volante bom do que achar um volante bom, primeiro volante. Um primeiro volante bom do que um zagueiro. Quem vai ganhar espaço como volante. Até o Rômulo é bom. Tudo nos conformes. E eu não vou dizer que o time era impecável defensivamente. O Milito chegou mudando muita coisa. Diferente do Filipão que marcava em linhas, o Milito chega pra marcar individual, pressionando mais alto. E eu vou te explicar como é que isso tudo funciona. Enquanto com o Filipão a gente via claramente o Galo marcando num 4-4-2 em zona, ou seja, cada jogador tem prioridade de defender o espaço. Então aquela estrutura do 4-4-2 vai se manter durante todo o jogo. Agora, com o Milito, esse 4-4-2 vai sumir, por mais que parta do mesmo desenho. Isso porque ao invés da referência ser defender o espaço, como o Filipão propunha, a ideia do Milito é ter a referência no adversário. Aí você está ligado qual que é o problema aqui, né? Chama-se contra-ataque. Porque aí todo mundo fica desesperado, afobado, vamos atrás da bola. Na hora que você vê, tem um buraco aqui no meio, que é da onde surge todos os jogos. Porque se os volantes aqui derem mole, fica uma avenida aqui, uma rodovia aqui na frente da área. Eu espero que ele fale sobre esse ponto. Ou seja, cada jogador pega um e impede que tenha um homem livre. Com isso, dificilmente vai existir uma situação de inferioridade. Afinal de contas, cada adversário vai ser sempre perseguido por um. Em compensação, quando algum desencaixe acontece, costumam abrir um espaço. Lembra disso, você vai me agradecer. A popular avenida. Seu amigo, que eu lembro de cada detalhe que eu vou retomar no vídeo depois, que eu quero te lembrar de mais uma coisa. Lembra de deixar o like, se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum deixar vídeo. Deixar o meu like. Vai ajudar sempre o nosso trabalho aqui no Futebol Máximo. Rapidão, deixar meu like. Você falou, né? Deixa meu like. Agora vamos voltar aqui para a campanha do Galo na Libertadores. 1-0 contra o Rosário fora de casa e uma surpresa. Uma derrota por 2-0 pro Peñarol do Aguirre. Talvez naquela altura da temporada o jogo mais diferente que o Milito Mas tem que lembrar de derrota. O Galo atacava e se defendia da mesma forma, só que o adversário abdicou mais de jogar, mesmo sendo os mandantes. E nesse caso não era raro ver o Peñarol baixar tanto as linhas que parecia estar formando uma linha de 5, às vezes de 6 jogadores para defender. Ou seja, aquela vantagem de manter os pontas bem abertos para gerar esse homem livre contra uma linha de 4 já não ia existir mais. E naquela altura da temporada a gente estava falando de mais ou menos 1 mês e meio de trabalho do Milito. 13 jogos. E ali foi a primeira derrota. E aquela primeira derrota em 2 gols de bola parada ia ligar um alerta. Não só para quando fosse jogar contra adversários mais fechados, mas também para profundidade. Nossa, meu olho começou até a encher d'água, mano. Porque eu não sei se você tá lembrado, assim, de como é que foi a temporada do Galo. Depois dessa derrota, o Galo pegou uma ladeira abaixo no Brasileirão. Nossa, tinha jogo que faltava 11, mano. 9 desfalque, 11. Misericórdia, não é bom nem lembrar, meu encheu até d'água, misericórdia. De elenco. Para aquele jogo, mais uma vez o Milito ia fazer os testes dele. Sacou o Scarpa do time titular que não vinha treinando por problemas físicos e colocou o Gemerson. Naquele jogo, o Bruno Fux ele ia ser um lateral direito, mais preso, fazendo aquela saída de 3, enquanto o Saravia ia ser o ponta direito, avançando mais pro campo de ataque. O Batalha era o zagueiro, mas quando o Otávio machucou com 17 minutos de jogo, quem entrou para ser o volante foi o Igor Gomes, mudando um pouco toda a lógica dentro do laboratório do Milito. Muitas mudanças e com essa primeira derrota, os mais críticos começaram a chamar o treinador argentino de Professor Pardal, sugerindo que ele estava inventando demais no que teoricamente poderia ser simples de resolver. Para fechar a fase de grupos, um 4-0 contra o Caracas e mais mudanças. Nossa, dessa vez um time mais ofensivo fazendo uma saída de 3, um 3+1 e dessa vez com surpresas. O zagueiro central era o Bruno Fux, o zagueiro pela direita o Mariano, para fazer aquele papel do lateral que joga mais baixo, mas o zagueiro pela esquerda era Guilherme Arana, justamente para ter um time que conseguisse se projetar mais pro campo de ataque. E o 4-0 fala tudo por si só.
Mais mudanças na frente. Mas também, contra o Scarpa Caracas, titular pela esquerda e o Alisson titular pela direita, com o Hulk fazendo dupla com o Cadu mais na frente. Aquele jogo parecia uma espécie de laboratório. Te falar um negócio. Vou até voltar um pouquinho aqui só pra você ver um negócio. Porque na hora que eu vi aquilo, eu falei, não, tá me tirando. Pega aí, cadê? Eu quero mostrar pra vocês um negócio que eu vi. Pega aqui. Isso aqui. Pedrinho. Ele tirou 10 naquele jogo. Das duas, uma. Ou a gente pegou um time muito fácil, ou foi a única partida decente do Pedrinho jogando no Galo. Só esse comentário. Titular pela direita, com o Hulk fazendo dupla com o Cadu mais na frente. Aquele jogo Não, parecia deixa o uma Cadu espécie de ainda, laboratório, muito com o Milito tentando prever o que poderia acontecer no próximo mês com a convocação do Guilherme Arana para a seleção. Como é que o Galo ia jogar sem o Arana, que era esse lateral que fazia ponta esquerda? Como é que o Scarpa ia se comportar a partir disso? Quem que ia cobrir? Naquela altura da temporada começaram vários problemas no Galo. O Rubens estava lesionado, então a gente ia ver o titular Arana convocado e o reserva Rubens lesionado. O Scarpa ia poder ser esse lateral ponta pela esquerda, e para tentar tirar desconfiança, naquele jogo ele deixou logo 2 assistências, mas na prática não ia ser tão fácil assim dali pra frente. O time foi só naquele jogo que fez isso. Grupos com esse 4-0 é a segunda melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. O que isso significa? Dali pra frente ele ia definir todos os confrontos do mata-mata em casa, a não ser que pegasse o primeiro colocado, o River Plate. Mas aí começou aquela sequência tenebrosa que quem acompanha vai lembrar de junho. Nossa, nem me por fala. isso que eu alertei sobre a profundidade de elenco. Só ladeira abaixo. O Maurício Lemos, que a princípio seria um reserva para ter mais minutagem, se machucou. Olhando pro elenco de zagueiro ia sobrar o Igor Rabelo, que sempre passou por problemas. Gente, pelo amor de Deus, diretor, você não tá percebendo aqui não? Nós vendeu o Gemerson, que já não tava lá grandes coisas. Aí, nossas reservas, nossas incríveis reservas. Maurício Lemos. Parece que ano passado, se eu não tô ficando louco, teve um bom momento, mas aí foi só que lá. Igor Rabelo, que também, nossa, joga bem, 10 minutos, machuca, 6 meses sem jogar. Pelo amor de Deus, Galo. Faz o seguinte, faz um grupinho do WhatsApp, bota todos os zagueiros, reservas que a gente tem, e sai a diretoria, o time do grupo, deixa pra eles, ó. Não queremos mais vocês, grupo do time. E pelo amor de Deus, tem que trocar todos os zagueiros. Tirando Lianco, ao meu ver, Lianco, o Rômulo, que é da base, Júnior Alonso, e pronto. Ah, mas se o Batalha não é zagueiro, é volante. Contratou como volante, é volante. Pronto. Físicos e o Bruno Fux, que estava sendo titular naquela altura da temporada. O Batalha naquele momento passou a ter mais jogos na zaga, e para complementar, o zagueiro Rômulo subiu da base para o time principal e também teve baita zagueiro. Junho e julho foram um mês sem Libertadores, mas de muita preocupação. Se o Batalha estava na zaga, era um nome a menos na volante, justamente no mês, com Alan Franco convocado e Otávio lesionado. Por isso, naquela sequência, a gente viu Igor Gomes, Zarate, o Paulo Vitor e até o Pedrinho seriam usados de volante. Para piorar, se não bastavam as lesões e as convocações, começou uma onda de suspensões. Na lateral esquerda, Rubens machucado, Arana convocado. Na volância, Otávio machucado, Franco convocado e o Batalha chegou a ser suspenso naquela altura do Brasileirão. No ataque, o Hulk e o Paulinho se alternavam entre lesões e suspensões. Inclusive, contra o Palmeiras, os dois saíram expulsos. O Vargas, reserva imediato, na seleção chilena. E naquele momento, o Cadu e o Allan Kardec começaram a ter mais minutagens na temporada. Meses de caos total. E a diretoria até se mobilizou. Fechou o retorno do Júnior Alonso, a contratação do Lianco, o retorno do Bernard, fechou com o Fausto Vera, vindo do Corinthians, e também com o Daverson para complementar o elenco. Mas tinha um problema. Naquela altura a janela estava fechada, então o que restava era esperar e tentar suportar durante aqueles meses difíceis. Foram meses caóticos, 14 jogos e só 5 vitórias. A Libertadores voltaria lá em agosto com o Galo e São Lourenço pelas oitavas de final. Jogo duro na Argentina, mas naquela altura, com os reforços podendo estrear, a escalação já começava a se parecer mais com o que o Milito se planejava, ainda que os problemas não tivessem totalmente superados. O Hulk se recuperava de uma lesão e para aquele jogo o Milito foi com o seguinte time titular: Everson, Saravia, Batalha, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Otávio e Fausto Vera na volância, Scarpa na direita, Bernard na esquerda e Paulinho e Daverson mais centralizados. Lembra daquilo que eu falei lá atrás? Scarpa aberto pela direita, mais agressivo, e o Bernard pela esquerda, jogando mais por dentro para abrir o corredor para Arana. Jogo muito brigado na Argentina, e o Galo vai sofrer 1-0 justamente da forma que vinha pecando tanto naqueles meses. Muito confiante no que ele estava fazendo, o Milito não abria mão da sua filosofia. Até ortodoxo demais naquele jogo de posição, que queria sempre fazer construir de pé em pé,
o time avançar junto, só que chegou numa altura que isso começava a ser problema. Aos 3 minutos, erro na saída de bola e finalização defendida pelo Ederson. Aos 17, o destino ia ser o mesmo. Mais um erro na saída e o San Lorenzo abriu 1-0. Pressão argentina, o Paulinho era o único que conseguia criar alguma coisa ali. Mas... É que nem eu falo, eu não sei o que acontece, que do nada no contra-ataque fica um buraco no meio da zaga. Pelo amor de Deus, Galo, dá um jeito. Todo gol que o Galo toma é um buraco no meio da zaga. Nessa região aqui do meio, pelo amor de Deus, vocês dão um jeito. Conserta isso aqui. Não dá dano, não. For pra gente tomar gol, toma uns gols diferentes. Um cara, um ponta direita, dribla até a mãe e faz o gol. Não, é toda vez toma o gol do mesmo jeito, não aguento mais. Mas aos 58, o Fausto Vera arrisca uma finalização improvável e o goleiro Altamirano espalma errado pro Paulinho conseguir empatar o jogo. O goleiro cagão, hein? Tornar o trabalho da volta um pouquinho mais fácil. E eu destaco esse jogo porque... Não é querendo falar nada não, mas voltando assim, revendo as coisas, né? O goleiro Mão de Alface salvou o Galo. Muito obrigado, viu, goleiro? Porque foi um momento de virada de chave importante na temporada. Todos sempre admiraram a bravura do Milito, que conseguia ser agressivo, construir de pé em pé, entrar muitas vezes no campo de ataque. Mas em alguns jogos precisava ser um pouquinho mais reativo e reagir ao que estaria acontecendo no jogo. Atacar quando fizesse sentido e defender quando fosse mais importante segurar o placar. E ter mudado essa postura antes talvez tivesse permitido o Galo ser mais combativo em jogos que acabou sendo goleado por Palmeiras, Vitória, Botafogo no Brasileirão naqueles meses difíceis. Com muitos desfalques. Os detalhes dos bastidores a gente não sabe, mas os jogos seguintes mostraram uma nova faceta do treinador. Mais conservador e paciente, venceu o jogo da volta na Arena MRV com 1-0, gol de bola parada do Batalha, que inclusive teve direito à provocação, soprando o balão no Huracan contra o seu antigo rival, San Lorenzo. Nossa, e quem acompanhou vai lembrar, mas naquela virada ali de agosto para setembro, tiveram outros jogos com essa mesma postura, mais conservador e procurando mais o resultado do jogo. Pela Copa do Brasil pegou o São Paulo e fez um jogo bastante conservador fora de casa e conseguiu 1-0. Em casa, conservador mais uma vez, 0-0, classificação garantida. Era como se naquela altura da temporada o Milito tivesse entendido que não dava pra ser agressivo por 90 minutos em todos os jogos. E hoje, olhando pra... E sabe o que é mais triste de ver isso? É que o Milito descobriu o esquema. Pra contra o Flamengo entregar a paçoca! Desculpa, eu esqueci que eu tô com o microfone, aí eu não posso gritar. Milito, era só repetir tudo o que você estava fazendo. Você fez contra São Lourenço, deu certo. Contra São Paulo, deu certo. Contra Vasco, deu certo. Contra o Fluminense não deu muito certo não, mas beleza, vamos ignorar essa parte. Contra River Plate, deu certo. Aí contra o Flamengo, você não quer tentar? Poxa, era só repetir a mesma coisa. Vamos jogar reativo e pronto. Não, mas é... Entendeu? Era só ter fechado o time e não jogar de igual para igual. Pelo amor de Deus, Milito. Se você ver esse vídeo, eu sei que você não tá vendo, isso é um canal pequenininho, mas se acontecer um milagre, de algum motivo você vê o jogo, ó, neste exato momento, eu sei que o vídeo tá longo pra caramba, você não está vendo essa parte, tenho certeza, mas se você está vendo essa parte aí, o Milito nesse exato momento, é o seguinte, vou te dar um macete pra você ganhar o jogo, ó, é basicamente, você vai fechar a casinha, você tem que entender que a maioria da torcida que vai estar ali vendo é botafoguense, é só basear pela compra de ingresso, então pelo amor de Deus, não joga pra cima não, recua e vai no contra-ataque. Ganhar de 1-0, ou de 3-0, ou de 28-0 é o mesmo título, não muda o tamanho da taça. Então, pelo amor de Deus, 1-0 é um resultado incrível. Ganhamos o campeonato. Então, pronto. Joga reativo. Pra trás a gente vê, o Galo jogou todos os jogos possíveis na temporada. Final de Mineiro, final de Libertadores e final de Copa do Brasil. Lesões, convocações, suspensões, tem hora que precisava ser menos ortodoxo e um pouquinho mais prático. Oitavas superadas e vem as quartas de final contra o Fluminense, e mais ou menos nessa mesma postura. Fez um jogo bom na ida? Não, mas eu também não vejo como um desastre. Foi um jogo extremamente brigado que o Galo não conseguia ser eficiente ofensivamente, mas defensivamente parecia estar chegando na sua forma final, na forma ideal. Lembra dos encaixes
individuais que eu comentei lá atrás, aqui ficava muito claro. Cada um pegava livre para que ninguém nunca ficasse livre, ou quase nunca. Em um jogo bom de organização defensiva por 87 minutos, o futebol mostrou que nem sempre as substituições caem tão bem assim. Aos 80 minutos, o Milito tirava o Scarpa para colocar o Brian Palacios, talvez na ideia de ter um jogador de explosão para as transições. Mas em um jogo tão brigado e tão detalhista defensivamente, a substituição e colocar um jogador frio não fez bem pro time. Lembra que eu falei lá atrás que o ponto positivo... Pior que é mesmo, né? Se for pensar nisso e que era o primeiro jogo, a gente tinha um jogo de volta, talvez ter segurado um 0x0 tinha sido melhor, né? Mas não tinha jogado leite derramado, né? Fazer o quê? Da marcação individual era que cada um pegava um e ninguém nunca ficava sozinho? Pois é, esse também pode ser um ponto negativo caso aconteçam desencaixes. Caso tenha uma confusão, uma dúvida, uma hesitação na hora de marcar, vai gerar o espaço e um homem livre. O Palácio ele vai se ajustando e ainda frio pelo jogo, ele perde o encaixe do Marcelo. Posicionamento todo errado. Ele recebe livre com um toque e deixa o Keno na profundidade. O Palácio tem que se organizar e sofre o drible. Nossa, é mesmo, lá. O cara correu nas costas dele. Eu acho que tá na hora da gente contratar uns reserva à altura, viu? Porque sai um cara nota 8, entra um nota 2, tá difícil, tá discrepante, viu, Galo? Coisa de quem entrou no jogo frio. Bola na área e o Lima marca o gol da vitória. E curioso como os mesmos encaixes que permitiram ao Galo ser eficiente nas oitavas de final castigavam nas quartas. Mas é do jogo, e era só o jogo de ida. E o jogo de volta reservaria outras novidades. Jogo duro, pênalti perdido e o time precisando se lançar pro ataque, o Milito aproveitou da lesão do Bernard para colocar mais um jogador de área e o Daverson entraria no jogo. Ele já tinha correspondido no fim de semana anterior, num bom jogo contra o Bragantino, e ele entraria como uma surpresa e o homem-alvo, o homem-gol, para marcar os 2 gols improváveis que iam garantir a classificação. Aqui mais importante do que o passo a passo do jogo, que eu tô deixando no card aí. E ali começou o momento somos todos Davinho, né? Porque até aquele momento, o torcedor do Galo pensava, mas pra que trazer o Davinho? Não vai jogar nada, vai ser só catimba, só briga. Vai jogar, vai fazer nada. Aí o cara vem e me faz isso. Em cima, caso você queira relembrar, é a gente pensar em como o time ganhou mais repertório ofensivo. O Milito começou com um time que dependia exclusivamente dos atacantes, dos pontas abertos para conseguir ser agressivo. Passou por dificuldades e viu o time sofrer muitos gols em transição e erros de saída de bola. Foi resiliente e organizou o time. Começando a ficar dependente, né, do centroavante. Esses encaixes individuais. Tudo isso num calendário inchado, com desfalques e sem pausas. E aos 88 minutos, viu o Daverson marcando o gol da classificação para semifinais da Libertadores. Nossa, eu gritei demais de alegria esse dia. Bola longa, principalmente contra times que jogariam mais fechados. Semifinal contra o River, o único adversário que não ia decidir o jogo da volta em casa, mas sem problemas. 3x0 logo no jogo da ida na Arena MRV, e é engraçado como a história vai sendo contada de uma maneira muito lógica. Isso foi muito legal. O jogo aéreo acrescentado no repertório que permitiu a classificação contra o Fluminense ia permitir o Lianco lançar o Hulk, que ia ganhar o Hulk no passe de ombro, sobrar pro Daverson driblar o Armani e abrir o placar. O segundo sai com uma infiltração nas costas da defesa, coisa que o time já estava acostumado a fazer, mas com um 9 que parecia faltar. O Daverson mais uma vez. E para fechar, o camisa 9 ainda ia servir o Paulinho para um 3x0. No Monumental, energia absurda, um 0x0 homérico. Nossa. Que você pode lembrar no card que eu tô deixando aí em cima. Mas vou te falar, a lógica foi a mesma que foi amadurecendo ao longo da temporada. Encaixes bem feitos para impedir que o River pisasse na área, para fechar o jogo por dentro e excelentes atuações defendendo a área. Não só dos zagueiros, mas também do goleiro Everson, que foi milagroso. Viu, Galo? É só fazer o que fizeram nessa partida aqui. Só fazer. Só repetir contra o Botafogo. E tá show. E quem diria que a invenção do professor Pardal colocando batalha de zagueiro ia ser tão importante ao longo de toda essa trajetória. Né? 0x0 no Monumental, o mesmo palco que vai sediar a final da Libertadores. Esse vídeo é uma retrospectiva da campanha do Galo na Libertadores 2024 que vai culminar. Desde já, muitíssimo obrigado pelo vídeo, viu? Se você quer assistir esse mais conteúdo sobre o futebol, dá uma olhadinha no Futebol Máximo, o link desse vídeo e do canal tá na descrição, viu? E ficamos por aqui. Quero desejar a você que se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, se inscreva nesse canal e deixa aqui nos comentários um outro vídeo que você quer que eu reaja ou que algum tema em específico que eu traga sobre o Galo ou sobre o futebol em si. Fique à vontade. Fiquem todos com Deus, beijos e até o próximo vídeo. E tchau!